Bem-vindos! Se você gosta de música, arte, paixão e propósito, esse programa Cá Entre Nós é para você. Comigo hoje um convidado muito especial, no qual a arte e a música vêm transformando rotineiramente a vida. Hoje quem vai contar sua história inspiradora para nós é o Vinícius, a quem eu vou carinhosamente chamar de Nego, porque é assim que ele é conhecido. E hoje ele vai compartilhar sua história mais que inspiradora com todos nós. Nego, que coisa boa te ter aqui. Um prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por entender principalmente que a sua história pode inspirar e transformar a vida de muitas pessoas. Que bom te receber aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei super realizado porque acompanhei lá no canal, né, várias histórias inspiradoras e poder estar aqui também falando um pouquinho de mim, do meu trabalho também, para mim é incrível. Muito obrigado. Nós quem agradecemos. Vamos começar contando um pouco da história do Vinícius antes da arte. Então imagine esse tempo que a arte ainda não fazia parte da tua vida. Existe um Vinícius sem a arte? Não existe, porque assim, a arte chegou na minha vida muito cedo. A minha vida toda, né? Porque eu sempre tive muita influência musical dentro de casa, né? As minhas referências musicais são através dos meus pais e principalmente do meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho era percussionista também. Hoje ele retornou, ele toca, hoje a gente tem o prazer de tocar junto algumas vezes. Então, dentro do meu ambiente familiar, sempre teve a presença de instrumentos musicais. A gente sempre teve rodas de samba, a gente sempre frequentou. Então, vamos dizer assim, que foi um caminho que não tinha pra onde eu correr. Sabe? Então, tipo assim, esse gosto pela arte, pela música, já é desde pequenininho, desde o berço. Depois de um tempo, ele se intensificou, né? Conforme eu fui crescendo, fui ficando maior, começando a entender isso. Qual que é o instrumento que é a sua grande paixão? A minha grande paixão é o pandeiro. Cadê o pandeiro? Ele veio! Aqui, ó. Veio! Ele tá aqui, ele é quase um documento, quase um DNA que anda comigo pra todo lado, né? Pra todo lugar que eu tô. No meu carro, na minha casa, tipo, se for na minha casa, tem 30 pandeiros na minha casa. Tem pandeiro pendurado na parede. Eu tenho em casa desde o primeiro pandeiro que eu comecei a estudar. Eu tenho ele lá com todo o carinho, lá guardadinho, tudo. Tenho tudo. Não vendo instrumento, tenho mais instrumentos, né? Mas os pandeiros eu não me desfaço de nenhum. Cuido de todos eles. Limpo minuciosamente ali. Todas minhas crias. Você é um percussionista. Percussionista, sim. Toco vários instrumentos de percussão, né? Mas a minha especialidade é o pandeiro. E quando a gente pensa em pandeiro, né? Eu comecei a estudar um pouco a história do Nego e eu comecei a ver que pandeiro tem coro. A gente pode fazer aula de pandeiro. Sim, conta um pouquinho desse universo do pandeiro pra gente. Universo do pandeiro. Primeiramente, né, eu vou falar sobre o pandeiro. Pandeiro, ele é um instrumento muito antigo, se a gente for falar historicamente. A gente tem registro desse pandeiro no Oriente Médio, em pinturas, há muito tempo. A gente tem mais ou menos nessa forma. Esse pandeiro, que é o tradicional pandeiro brasileiro que a gente tem, a influência dele é de um instrumento que chama pandeireta, que ele é de Portugal, que ele veio com os portugueses na colonização. Chegado aqui no Brasil, ele teve algumas adaptações e chegou até esse cara aqui que a gente tem hoje, né? Que ele é constituído da pele, né? Que a gente uma pele esticada pelo aro e pelas suas garras, as platinelas, né? E esse corpo aqui que faz ele ressonar o som. Então vamos dizer assim que dentro desse ambiente, o pandeiro é um instrumento totalmente completo. Se a gente for falar de frequências, de grave, médio e agudo, ele tem todas essas frequências. Ele tem o grave, ele tem o agudo e ele tem o médio. Então ele é um instrumento completo. Dentro de alguns ritmos brasileiros, só com o pandeiro a gente consegue fazer som. Quando a gente pensa em Brasil e o pandeiro enquanto instrumento musical, qual que é a importância desse instrumento para nossa música? O pandeiro, eu acho que a principal importância dele é a versatilidade desse instrumento, né? Por ele tocar, por ele transitar em vários ritmos, né? Esse aqui é um pandeiro de nylon, né? A pele aqui é de nylon. Tem o pandeiro de couro, que ele é tradicional também, para ritmos nordestinos, né? O principal ritmo que foi o primeiro que o pandeiro foi inserido, que foi o choro também. E o pandeiro, ele tem uma história muito engraçada dentro desse contexto da música brasileira, porque em épocas, né, que esse samba, que essa arte era proibida, sempre foi uma resistência à música. Ela sempre foi uma resistência. E nesses contextos de samba, de rodas de samba, antigamente,
muito lá atrás, né, época de ditadura, que era proibido, eles ainda continuavam tocando. E por que em muitos ritmos o pandeiro, só ele é presente? Porque, como por ser proibido, tinha muita represália. Então, dentro desse contexto, sempre tinha violão, cavaco, bandolim, ganzá, a caixinha de fósforo e o pandeiro, por serem instrumentos pequenos e práticos. Baseado nessa represália, um exemplo, falando a grosso modo, a polícia chegou, é um instrumento prático para você colocar e evacuar, sabe? Então, essa é uma das vertentes também dessa presença do pandeiro dentro desses ritmos aí também. Enquanto percussionista, eu fico imaginando que você já me contou que você toca outros instrumentos. Sim. Né? O pandeiro é a tua paixão, Sim, com mas certeza. você toca outros instrumentos. Uhum. Como é que você identificou esse amor especial pelo pandeiro? Onde ele estava, que você teve acesso a ele, conheceu o som e se apaixonou? Assim, no meu cotidiano, como eu te falei das minhas referências musicais dentro do meu ambiente familiar, o samba sempre foi presente. Sempre foi presente. Então ele veio pelo samba. Pelo samba. E meu irmão mais velho era pandeirista também. Então, tipo, desde muito pequeno, eu tenho até registros, eu de muito pequeno com o pandeiro na mão. Né? E, inclusive, quando eu fui aprender percussão, o pandeiro não foi meu primeiro instrumento. Eu comecei aprendendo a tocar tantã. Só que aí, igual eu te falei, foi tipo uma paixão à primeira vista. Porque, tipo, eu tenho muito isso com meus alunos, né? Meus alunos, eles vêm até mim e falam, olha, eu sempre tive uma vontade de aprender pandeiro, mas eu acho que é tão difícil, acho que é tão complexo. E a gente fica com esse preconceito do instrumento. E não é. Na hora que você consegue ter o entendimento dele e tirar a sonoridade, você fala, é isso. Incrível. É incrível. Aprender pandeiro ou ensinar pandeiro envolve algum tipo de estudo mais técnico? Você estudou para isso? Da minha parte, você fala. Assim, eu sou um músico que eu fiz o caminho inverso, na verdade. Aprendi na rua autodidata, tive alguns mestres também, né, que me ensinaram esse instrumento aqui, e depois eu parti pro acadêmico. A ideia do lance de ensinar, o que acontece? Fazendo essa associação. Sozinho a gente consegue aprender com muito esforço, a gente traça um caminho, né? Mas a gente consegue chegar no objetivo de começar a aprender. Quando você parte para o acadêmico, tudo aquilo que você demorou muito tempo para aprender começa a fazer sentido de uma forma muito mais fácil, né? Porque parece que assim, a união da teoria com a prática. Perfeito, você resumiu, perfeito. Porque, tipo, se a gente for pensar, o pandeiro ele tem partitura, ele tem figuras rítmicas, tem toda essa parte. Então, tipo, se a gente for falar do estudo, o pandeiro ele é riquíssimo em recursos. Só que, assim, essa parte do estudo eu sou formado pelo Conservatório Arte e Som daqui de Ribeirão, né? No nível técnico. Toda essa parte da teoria, ela me ajudou em quê? Eu compreender muito mais esse instrumento e, vamos dizer assim, as partituras eram uma linguagem universal da música. Me ajudou no meu processo de ensino, na minha metodologia. Por quê? Eu tendo todo esse conhecimento, eu tracei esse caminho, esse estudo, para deixar isso muito mais fácil para meus alunos. Então, tipo assim, se eu vou te ensinar pandeiro hoje, eu tenho vários modelos de aluno. Eu tenho aquele aluno que ele é muito perceptivo. Eu faço uma célula rítmica no pandeiro, eu faço no pandeiro. Ele já repete. Tem um aluno que eu preciso literalmente pegar na mão dele e falar aqui, beleza. E tem um aluno que ele é o teórico. Eu preciso escrever na lousa, porque se eu fizer, ele não entende, mas se eu escrever na lousa, ele... Entendi. Ele mata, sabe? Então, através desse estudo que foi facilitando essa forma de ensinar, sabe? Eu queria que você contasse pra gente um momento marcante, pode ser maravilhoso ou um momento mais delicado, que você viveu e que, de alguma forma, o pandeiro te ajudou. Pandemia, sem dúvidas, porque eu como músico instrumentista, né, eu tenho o meu grupo de pagode, que é o Dia de Samba, só que eu sempre acompanhei outros artistas, né? Hoje eu tô com 33 anos. O meu primeiro cachê que eu ganhei tocando pandeiro foi com 13 anos. Não que foi um cachê incrível, mas foi um cachê, né, tocando. É meio que o momento em que marco. Essa arte vira uma profissão, um trabalho. Um trabalho. Uhum. Ela vira aquela chave já. Não é só prazer mais. De moleque era uma diversão, mas aí eu falei, opa, tem mais alguma coisa Isso tá aqui. ficando mais sério. Sim. E aí o que acontece? A gente entrou na pandemia mais ou menos em fevereiro, março de 2020. Na minha agenda eu tinha mais ou menos 16 trabalhos na rua tocando por mês, né? E eu tava na Fundação Casa, também exercendo trabalho de música. Então, na primeira semana de março eu tinha 18 trabalhos. Na segunda eu tinha 6, na terceira não tinha nenhum. E isso que eu já estava totalmente afastado do meu trabalho já, que era na fundação, que a gente parou um pouquinho antes. E começou sempre aquela demanda, vai ser só 3 meses, aquilo, outro. Foi passando tempo. E aí você se vê
incapaz, né? Porque não é uma coisa que tá na minha mão de poder agir. E aí, me apegando a esse instrumento, porque, tipo assim, eu sou muito feliz hoje em dizer que eu sou realizado no que eu faço. Porque eu acho que, no meu conceito de vida, eu nunca, nessa minha trajetória, achei alguma coisa que eu conseguisse me expressar tão bem a como eu me expresso nos meus instrumentos. E eu consigo passar essa mensagem para as pessoas que vão me assistir, para os meus alunos, eu consigo ter esse lugar de acesso. Então, nesse período de pandemia, os estudos, eu, tipo assim, extravasar tocando, foi uma coisa que, tipo assim, me colocou nesse lugar. E também foi um período que eu me fechei, assim, para estudar, aperfeiçoar tudo que eu poderia aperfeiçoar, para dizer, como dizer assim, quando voltasse o jogo, eu tivesse pronto para dar um passo a mais nesse lance do ensino, do estudo, sabe? Sendo psicóloga, não tem como não voltar com você nessa questão do quanto o pandeiro, o quanto a arte, a música permite que você expresse quem você é. Perfeitamente. Você observa isso também nos seus alunos? Perfeitamente. Meus alunos, vamos dizer assim, não tem um padrão de pessoas. Eu acho isso muito bacana que não tem um padrão. E eu vou dizer um pouco do meu dia a dia. No espaço onde eu dou aulas, né, que é a Escola de Pandeiro, é um espaço todo encarpetado, esse espaço. Então, uma das coisas porque, tipo assim, o pandeiro, ele é um relaxamento. É uma aula, a gente tem teoria, tem lição de casa, tudo como se fosse uma escola. Mas é gostoso. E é um momento de relaxamento. Uhum. Primeira coisa, quando você chega pra dar aula, a gente faz aula descalço. Literalmente pra gente, porque tá todo mundo nessa rotina do dia a dia. Pra você já começar a desligar. Cortar o vínculo com o dia a dia. De fora pra dentro. Tipo vamos assim, viver esse momento intensamente. É o aqui e Aí agora. a gente vai ficar descalço. Primeira coisa, a gente tá descalço lá no carpete, beleza. E aí, igual eu tava te falando, cada aluno, ele tem um perfil. Então, eu acho que é muito incrível a forma que esse pandeiro toca cada um. Tem alunos que eu consigo perceber nesse processo de aprendizagem, como que esse pandeiro, juntamente com ele, trabalhou a autoestima dele se sentir pertencente, de pessoas vincularem ele com aquilo que ele faz. Poxa, você toca pandeiro, que bacana. Porque, vamos dizer assim, eu sempre tô postando meus alunos no Instagram e é uma coisa, acho que bacana a galera reconhecer que você tá fazendo uma coisa e você tá fazendo bem. Sabe? E a galera, nossa, que bacana você tocar pandeiro. Olha, pandeiro. Isso é muito bacana. Tem uma aluna minha que a gente vai descobrindo isso tudo depois, né? Que ela tava em uma profunda depressão e ela procurou essa arte como escape e da forma dela, mas através do pandeiro, estudando, através da música, ela foi se descobrindo, conseguindo se expressar, colocar isso pra fora e foi como se fosse um processo de cura. Pra mim, isso é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? Dessa transformação que eu faço parte, né? De uma forma indireta, mas eu faço parte. Quando você estava falando comigo aqui agora, eu comecei a imaginar as crianças se relacionando com o pandeiro. Sim. Ele é um instrumento que tem um som atraente para crianças. E eu fico pensando em você que é papai aí, que é mamãe, e que começa a ver o seu filho, de alguma forma, a ter interesse ou despertar desejo por esse instrumento. Quando que o pai ou a mãe pode identificar que, de alguma forma, o filho pode ter algum tipo de habilidade para tocar o pandeiro? Eu vejo pelo meu filho, né? Eu tenho um menininho, sou muito feliz em ser pai daquele menino do Rael. E desde muito pequeno, da mesma forma, ele sempre tem o contato e eu sempre proporciono para ele instrumentos. O brinquedo que eu dou para ele é instrumento. E aí, literalmente, vamos dizer assim, até 5 anos, vamos dizer que é uma brincadeira, uma descoberta. Ele vai descobrindo. Então, pra ele, no começo, isso aqui era um móvel. Até que ele bateu a mão. Descobriu o som. Aí ele descobriu o som. Depois, ele descobriu outro som. É uma brincadeira, então ele vai brincando. Hoje, ele já consegue associar, né? Ele já vai fazer 3 anos, ele consegue associar o instrumento que ele precisa ter uma sequência, ele não vai bater uma vez, ele precisa ter uma sequência de batidas ali para criar um som. Ele vai associando com o som que ele faz e com o que ele está vendo. Mas vamos dizer assim, uma habilidade para ele estudar um instrumento específico, eu acredito que é a partir dos 5 anos. Mas não que nada impeça da criança fazer a musicalização a partir dos 2 anos. Que é muito importante para ela descobrir as sensações. E aí, dentro desse contexto de musicalização, a gente trabalha memória da criança, tipo, dela repetir algumas coisas, sabe? Essa intuição dela também fica muito aguçada. E os sentidos dela também, do som mais grave, a sensação que traz para ela. Porque, tipo assim, a gente brinca dentro de sala de aula, né? Eu posso pôr 3 crianças aqui e eu derrubo uma cadeira aqui que vai fazer um som muito barulhento, uma criança vai chorar, uma vai achar engraçado e para outra... Então a gente mexe muito com esses sentidos dela.
que é esse começo desse desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho na Fundação Casa? Vamos, Fundação Casa. Na Fundação Casa. Na Fundação Casa, eu trabalhava com o Projeto Guri, fiquei lá 10 anos, né? E num primeiro momento eu entrei lá como um auxiliar, né? Eu fazia toda essa parte de manutenção de instrumentos, a distribuição dos instrumentos, sempre de trocar pele, algumas coisas assim, e tinha os professores que lecionavam as matérias, percussão, violão, cavaquinho. E aí eu parti por esse caminho, eu trabalhava com vendas, né? De material hidráulico, elétrico, sempre trabalhei com isso. E me deparei com uma proposta para entrar na fundação ganhando menos, e me deparei com isso, poxa, eu vou pelo que eu gosto ou eu vou pelo dinheiro, né? Porque, tipo assim, né, falando sobre o gosto e o dinheiro, né, sobre as coisas da vida. Eu tive um processo muito engraçado quando eu tava começando a tocar, né, que eu era muito moleque, tava começando a tocar, nessa época, 13, 14 anos que eu já tava tocando, e eu precisava de instrumentos. E nesse contexto, eu sou de uma criação de uma família que tem uma criação de padrões muito antiga. Meu pai, a lógica para ele, você precisa fazer um concurso público. A instabilidade. Uma geração presa na estabilidade. E aí cheguei no meu pai e falei, pai, é o seguinte, eu preciso que você me ajuda. Não tô trabalhando ainda, tô trabalhando diretamente, mas eu preciso de instrumentos. E meu pai falou, ó, eu vou te ajudar. Só que quando você tiver uma certa idade, você precisa me dar um diploma. Eu vou te ajudar com que instrumento você quiser. O que você quer? Quer ir? Beleza. E aí eu parti para esse processo paralelo, estudando, né? Ensino regular. E depois eu fiz logística. Uma coisa que eu nunca exerci, só que era o contrato. O combinado. O combinado não sai caro. Você tinha uma dívida, você ia ter que pagar. Nada, não sai caro. Fiz logística para pagar isso, né? Mas assim, eu fiz essa analogia porque, mais uma vez, era uma coisa que eu não queria fazer, mas eu precisava fazer por causa das consequências da vida, mas eu gostava de outra. Na fundação foi a mesma coisa. Saí de um trabalho que eu ganhava um X para ganhar quase a metade, né? Mas assim, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida porque eu me realizei através desse trabalho social, sabe? Porque diretamente é um trabalho social. A gente chegava naquele ambiente com o pretexto de ensinar música. Ensinar música, levar a música até os adolescentes. Só que a gente leva muito mais que isso. A música chegou lá como um pretexto, fora o tanto que a gente aprende com a vivência de cada adolescente que está ali. Só que com essa música, eu pude perceber que a gente traz para os meninos o lance da expressão, da arte, né, num contexto geral, que eles têm essa forma, que eles podem se expressar através da música, através do desenho, de todas as artes, e que tem outros caminhos. Porque, tipo assim, numa sociedade hoje, de muito tempo, o músico, a gente fala grosso modo, o músico ele é visto como um vagabundo, sabe? E tem muitos ambientes Essa é a minha próxima pergunta. dentro da música, tipo assim, posso ser professor, eu tenho a parte terapêutica da música, eu tenho a parte artística, então eu tenho muitas ramificações dentro desse ambiente musical. E isso para um adolescente que está nesse processo de formação, ele entender que, tipo assim, ó, eu tô aqui trabalhando com você, lidando, e eu sobrevivo disso e muito bem. É uma válvula de escape, que ele não fica preso, eu preciso fazer coisas regulares, sabe? Eu posso me expressar, eu posso ser bom nisso e posso seguir isso, sabe? Então foi... E aí traz mais um sentido pro trabalho ainda, que é transformar as pessoas, mesmo que indiretamente, pequenininho, você plantar uma sementinha ali através da música. Eu já conversei, inclusive aqui no nosso programa, com outros músicos. E não é raro a gente nos deparar com a dificuldade que o músico encontra para ter a sua profissão reconhecida para as pessoas, né, no contexto que ele está inserido, e a dificuldade de transformar a música num negócio. Sim. Aquilo que de fato vai ser o ganha-pão do seu dia a dia, o que permite que você leve o sustento para tua casa. Sim. Você viveu esse período de dificuldade de conseguir monetizar a tua paixão, que é a música? Eu acho que todo mundo, todo músico, artista, passa por esse processo, né? Verdade, o artista em geral. O músico mais ainda porque, vamos dizer assim, eu sou músico, tenho um projeto, eu vou acompanhar um artista e uma banda. Eu trabalho sempre no lazer das pessoas. Então a galera associa aquela diversão dela com a minha diversão também. Mas não é trabalho. Você tá numa puta de uma balada, depois que você termina, você bebe. Só que, beleza, pra você que vai uma vez ou outra... Curtir, beleza. Agora você imagina, tipo assim, ó, você... todo santo final de semana, você tá num ambiente de balada. Igual um exemplo, ano passado, eu tive uma sexta livre e 2 sábados em um ano inteiro. Tipo assim, pra não fazer nda, tipo assim, e eu não saí de casa. Não saí, fiquei quietinho dentro. Eu fico imaginando que você falava assim, eu nem sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que fazer. Se eu precisar ir comer, eu não sei o que acontece, o que rola no final de semana. Então, eu acho que tem muito essa dificuldade. E aí, vamos dizer assim, pra gente, o processo que eu acho, pra gente conseguir esse respeito, você tem que mostrar um trabalho sério. Primeiramente, nos seus equipamentos. Né? Os seus equipamentos têm que ter bons instrumentos, a sua postura dentro daquele ambiente de trabalho, porque tipo, é um trabalho, você tem horário, você tem o cachê, o salário que você recebe, você precisa estar bem vestido,
você precisa ter uma postura profissional dentro do seu ambiente, a forma de se portar, de tratar pessoas. Então eu acho que você pregando isso religiosamente, horário, postura, bem vestido, todo esse processo, que é o processo profissional, a tratativa com as pessoas, você consegue aos poucos que as pessoas te identifiquem diferente. Porque como todo segmento, tem os dois lados. E eu acho que na música, assim, tem o cara que ele é músico por hobby, e tem um músico profissional. Só que em outros ambientes, o profissional por hobby, ele não interfere tanto quanto o músico. Porque o músico por hobby, ele consegue ainda transitar nesse ambiente da música. E muitas vezes ele vai tocar com os amigos em um bar. Só que ele não vai cobrar cachê porque para ele é um hobby. Só que isso influencia diretamente na cadeia da galera que também transita naquele mesmo ambiente como profissional. E aí vai muito também da linha de corte da galera da qualidade. Não falando que o cara que faz por hobby, ele faz mal. Só que, tipo, ele não tem tanto aquele compromisso igual um músico. Igual um exemplo, eu na minha semana, 7 dias por semana, eu tô com a mão nesse cara. Igual eu falei, eu ando com ele dentro do carro, tipo, com o lance das aulas de estudo. Eu fico com um pandeiro 7 horas na mão por dia. Fora que, tipo assim, a minha leitura, eu tenho o hábito de ler, eu tô lendo métodos, eu tô pesquisando um instrumento que chegou novo no mercado, eu tô sempre atualizando isso, sabe? Então, tipo, é totalmente uma dedicação para aquele resultado de, vamos dizer assim, pra a busca da perfeição. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. A gente já tá encaminhando pro fim rápido, né? Rápido, passa muito rápido. Ai, e dá vontade de mais, história, porque as né? histórias, né, são bem instigantes. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque quando a gente faz o convite, quando a gente identifica alguém e fala, vem pra cá, de alguma forma, um mundo passa pela tua cabeça, né? O que eu vou falar, o que será que vai me ser perguntado? E alguma coisa morou no seu coração do dia em que você foi convidado até agora, e algumas ideias do que isso aqui eu não posso deixar de falar. Quero falar isso, né? Quero trazer isso para as pessoas, quero que esse aspecto seja lembrado. Tem alguma coisa do universo da arte, da música, da tua vida, do teu contexto, que você não foi perguntado e que você acha que seria imprescindível que essas pessoas que estão nos assistindo conhecessem sobre o Vinícius? Olha, eu acho que diz muito sobre mim, mas também diz muito sobre o meu trabalho. Ainda dentro dessa vivência, né, de aulas e de vida, né, dentro desse ambiente musical. Uma coisa que eu gostaria muito de deixar aqui é, se você tem vontade, que seja de aprender o instrumento, de fazer alguma coisa, escrever um livro, nunca é tarde. Porque eu já me deparei com alunos que eles ficaram com 40 anos de espera para tomar coragem para fazer alguma coisa. No meu caso, para estudar o pandeiro. Então, o que eu tenho a dizer é isso, que nunca é tarde para você realizar um sonho, alguma coisa que você tem vontade de fazer. Se você tem vontade, é concreto aquilo, vai atrás daquilo que vai te fazer muito bem. Essa forma que seja de arte, de qualquer coisa, de você se expressar, você ter alguma coisa que faz você se expressar de uma forma natural e que faça sentido para você, já é válido você fazer. Então eu acho que isso é uma coisa muito válida. Nunca é tarde para você fazer alguma coisa. Tem algum samba tradicional que você acha legal a gente tocar aqui com o seu pandeiro? E é uma música super conhecida que em alguns toques a gente já identifica? Olha, não tem... O pandeiro ele é baseado em várias levadas. Então, dentro desse conceito do pandeiro, eu posso tocar várias coisas. Então, eu vou pegar um samba tradicional e vou tocar. Então vai. Vou fazer uma levada. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Esse é um samba tradicional. Eu posso tocar. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Então, assim, baseado nessas levadas do pandeiro, a gente consegue fazer associações a algumas músicas, assim. Você toca profissionalmente? Profissionalmente. Hoje num grupo de samba? Isso, chama Dia de Samba. É um projeto que a gente tem de roda de samba e a gente resgata músicas mais antigas e mistura com algumas coisas mais atuais também. Samba é a sua paixão? Minha paixão total. Total. Nasceu dentro de casa? Dentro de casa, dentro de casa. Eu sou apaixonado por música, né? Mas o samba, ele não tem como. Eu fugi dele, né? Eu quero já te convidar, primeiro te agradecer. Eu que tenho a agradecer totalmente por estar aqui com vocês hoje. E nesse bate-papo, para mim, foi incrível poder compartilhar com você um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho, que para mim é incrível, como eu já disse. Muito obrigado. E um prazer também te conhecer. Ai, muito bom, né? Então, eu quero agradecer por você estar aqui, por você trazer de uma forma tão profissional,
né? Acho que essa é uma palavra que diz muito sobre você. Obrigado. De uma forma tão profissional, um instrumento que é tão brasileiro, Sim, total. né? Que ele tá presente aí no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente nem se dá conta o quanto ele é importante, né? A sonoridade de um pandeiro. Né? Então, acho que você é um profissional da música, em especial do pandeiro, né? Um percussionista completo. Então, te agradeço por você manter a nossa arte acesa e viva. Sempre. Agradeço muito por você compartilhar com a gente essa história, a sua história de vida, que tá só começando, né? Graças a Deus. Eu já consigo Muita ver, né? coisa. Tem uma trajetória tão grande para você nesse universo. E para a gente finalizar, né, quero que você deixe os seus contatos, caso o nosso público tenha ficado interessado em Tomara. aprender profissionalmente sobre esse instrumento. Tá bom. Eu tenho vários contatos, minha principal fonte de contato é o Instagram, pode adicionar lá, @o_nego_doce, é minha rede social, o Instagram. Dá uma olhadinha lá, tem bastante conteúdo também pra te dar um norte, falando um pouquinho desse instrumento, desse cara que é super bacana. E pode ser pelo WhatsApp também, que é o 16 991 68 4293, falar diretamente comigo. Então, se você tem vontade de aprender o pandeiro, eu sou o cara que vai te ajudar. Eu finalizo te fazendo um pedido. Sim. Não deixe o samba morrer. Nunca, nunca. O samba tem um papel muito importante na nossa cultura. Muito obrigada por você ficar aí e eu estar com a gente. Eu já te convido para o próximo programa Cá Entre Nós, que tem sempre algo novo, diferente, inovador e inspirador para a tua vida, para o teu contexto e para o teu dia a dia. Um beijo no seu coração e até o próximo Cá Entre Nós. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba.